E ele conta, no DVD tem essa parte, que quando os anjos erguem ele, que ele sai do corpo, morre, ele atravessa a porta da ambulância, em espírito. Quando ele atravessa, ele conta no DVD que ele não lembrava mais que a mulher existia, que ele não lembrava mais que os filhos existiam, que ele não lembrava mais da vida dele na Terra. Não há memória, né? Não há memória. Não há memória. Ah, mas no céu será que a gente vai ter memória? Talvez Deus reative. Parcialmente. A gente não sabe, né? parcialmente. Porque eu acredito que a gente vai ter uma certa memória do que Deus quiser que a gente lembre. Por quê? Porque nós vamos adorar ao Cordeiro, porque cada vez que olharmos para os pulsos dele, vamos lembrar porque estamos ali. Vamos ter um grau de memória. E não vamos lembrar, por exemplo, dos que ficaram no porque fora, não haverá mais choro. Não haverá tristeza. Não haverá tristeza. Nem choro se ouvirá. Então vamos entender, quando ele transpassa, por que não há comunicação entre nós e os mortos? Porque a porta é fechada. Deus não é mau. Aí também quero abrir um parênteses para falar por que eu amo tanto Maria. Poxa, Maria, ninguém é igual a Jesus. Ninguém sofreu igual a Jesus. Mas depois de Jesus, Maria sofreu mais do que qualquer um. Porque ela teve sentimento de maternidade, sendo barriga de aluguel de Deus. Porque ela não teve relações. Sim. Tá? E sofreu tendo sentimentos de maternidade. Só que Maria não morreu e ressuscitou. Então Maria, quando morre, ela é recebida na eternidade com honras. Sim, glória a Deus. Maria, se ela estivesse aqui, e os católicos gostam de mim, porque eu falo para eles, eu amo Maria, se você ama Maria, você vai pensar como eu. Eu não acredito que Maria está aqui agora andando igual a uma penada, porque Deus seria mal se fizesse isso com Maria. Maria não foi colocada para ser aprisionada nessa dimensão, andar aqui e ficar igual uma penada ouvindo a gente. Levando choro e reclamação. Sendo intercessora. Isso, se você falar isso, você está odiando Maria. Porque você está querendo o pior para Maria. Maria está na eternidade linda com honras. Ela não tem acesso mais a isso aqui. Quem tem acesso é Jesus, porque Jesus ressuscitou dos mortos e subiu ao céu sem morrer. Porque ele já estava ressuscitado, ressurreto. Então vamos lá. Quem é que a gente consegue se comunicar? Com Deus, Jesus, porque ressuscitou. Eu não consigo me comunicar com Santo Antônio. Eu não consigo me comunicar com São Pedro. Todos morreram, ninguém ressuscitou. E Jesus, os anjos, Deus Pai e demônios. Todos eles transitam nas duas dimensões. Então, quando você começa a entender isso, vai ficando mais claro. O que eu tive certeza que não tem a reencarnação? Depois, ao longo de 6 anos, né? Sim, porque depois que ele sai do corpo, ali eu falei, Deus falou mesmo comigo e esse cara comprova. Por que o testemunho dele comprova? Porque o cara voltou para contar. Então, como que você vai ter... uma vez, eu tenho um amigo que ele estava na sessão espírita de mesa branca e que começou todo mundo a incorporar. Uhum. Aí uma pessoa falou, vou incorporar aqui o espírito da sua avó, para você perguntar. Aí ele falou, eu quero ser o último a perguntar. Ele era crente. Uhum. E como ele convidou a pessoa para ir na igreja, a pessoa convidou ele para ir na mesa branca, ele foi. Okay. Aí o espírito da avó começou, e a pessoa perguntava tudo, e a avó respondia com a voz da avó. Só que não era a avó. Não era a avó, claro que não. Quando chegou a vez dele, ele falou assim, agora, você sabe, falou para a avó, que não era a avó, que eu tenho autoridade, porque pelo poder do nome de Jesus eu te ordeno, mostra quem você é. Não sobrou um na mesa. Meu a Deus. Voz da avó sumiu, veio a voz de dragão. E a pessoa caiu endemoniada. O que acontece? Muita gente não sabe que os demônios, eles têm acesso ao campo quântico, eles têm acesso e eles conseguem acessar como se fosse um computador a voz do teu ancestral. Porque sabe que isso é um buraco que eles tá dentro de você, né? Eles dominam como se fosse uma rede. Tem um episódio bíblico disso aí, que foi quando Saul foi consultar um médium para consultar Samuel. A médio de Endor. Que, Saul e a médio de Endor. E falou como se fosse Samuel. Isso. Mas é interessante que pega que fala que o espírito subiu da terra. É interessante até de onde vem, sabe? Assim. Subiu da terra. Isso, que era um demônio. Exato. Né? E muitas pessoas acham que era que era ali uma comunicação com os mortos, mas na verdade não era. E tem outras coisas, tem outros detalhes. Um dia que a
gente pode fazer um podcast só sobre isso, que é bem legal. Vou adorar, Só pode vir que sempre, a verdade, inclusive. eu vou amar. Só que a verdade é o seguinte, que nós precisamos entender, não há comunicação entre nós e os mortos, porque Deus não é mau. Deus não permitiria que alguém que viveu toda a sua vida aqui saísse do corpo e ficasse tipo no filme Ghost, olhando o Patrick Swayze, olhando pra Demi Moore, e vivendo a vida dos outros. Não, meu E a bem. cadeira vai sozinha. Espíritos são ou anjo ou capeta. Não tem meio termo. Ou é anjo de Deus ou é demônio. Minha filha, quando era pequena, via um anjo e eu ensinei ela desde criança. Faz o que a Bíblia manda. Você vê um anjo, você fala, confessa que Jesus veio em carne, porque se ele não conseguir, pode repreender que é demônio. Porque os demônios não conseguem declarar que Jesus veio em carne. Ela pequenininha chamou, falou, fala que Jesus veio em carne, e era um anjo. E foi lindo, ela teve uma confirmação depois. Então assim, só os anjos conseguem dizer que Jesus veio em carne. Por que vai ter um monte de gente agora escrevendo, poxa, não sabia? Tá errado, Porque só não, aprendi. Porque não é foco de muitos. Eu aprendi isso com 6 meses de convertida. Era ensinado isso na igreja. Eu sei disso faz tempo também. Não é? Mas olha, eu quero que você escreva aí nos comentários. Quantos estão ouvindo isso pela primeira vez? Sabe o que significa? É pouco estudo bíblico. Sabe, eu sou assim da época que as pessoas iam para a escola dominical.